seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Empreende Brasil Club. Eu estou aqui com um empresário empreendedor que é membro do clube, e nós vamos falar um pouco sobre o segmento de regularização de imóveis. Ele que é empresário nessa área da empresa ProHurb, perdão se eu não falei correto, mas nada como ele para me corrigir. Que é o Roberto, né, gente? Um dos membros aqui da nossa comunidade. E para quem não me conhece, sou a Ellen Lourenço. Vou estar conduzindo esse bate-papo de hoje. Gente, eu não sei vocês, mas eu já tenho as minhas dúvidas. Então, assim, Roberto, seja bem-vindo a essa mesa, seja bem-vindo a esse podcast. É um espaço, literalmente, para você abrir o seu coração e compartilhar um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória como empreendedor, como empresário. E, principalmente, aí um pouquinho sobre a complexidade do seu segmento, do seu ramo, que a gente sabe que são várias, né? Mas para a gente iniciar esse podcast, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre você como pessoa. A gente sabe que por trás de um CNPJ tem um CPF, né? Então me fala um pouquinho como foi o seu início como empreendedor, empresário, como que surgiu, né, a empresa na sua vida, essa jornada toda aí desde o início. Conta um pouquinho para nós. Claro, obrigado pelo convite, obrigado pelo Empreende Brasil. O clube é maravilhoso, são frutos que a gente colhe, além dos amigos, também ter esse network muito legal aqui do clube. Eu sou advogado, então iniciei a minha carreira como advogado, bacharel em Direito, passei na OAB, comecei a advogar, e aí me deparei com o mundo do direito imobiliário. Então comecei a advogar para um loteador, então muita demanda relacionada aos imóveis, a regularização dos imóveis começou a aparecer e a questão ambiental também. Então o direito ambiental e o imobiliário estavam comigo lá desde o início da minha advocacia. Depois, quando eu me deparei em 2018 com uma ação demolitória na minha casa de praia, e aí Oi. pesquisamos, né, outros colegas e escritórios os melhores do país, e eles diziam, olha, tem uma lei nova, a lei da REURB, uma lei de 2017, uma lei federal, que permite regularizar ocupações em área de preservação permanente. Pode ser uma saída para vocês. E aí eu comecei a estudar sobre o tema, na época não tinha uma expectativa de trabalhar com isso, mas porque em algum momento fariam na minha casa, essa regularização. Né? Depois que acontece com a gente sempre dá um jeitinho de buscar soluções, né? Isso mesmo. E aí, em 2018, um cliente construtor precisava regularizar o imóvel dele e ele me pediu se eu faria o processo. Eu disse, olha, eu nunca fiz, mas eu posso, né? Estou estudando o tema, posso fazer o primeiro. E aí fiz o primeiro para ele, fiz um segundo para ele em 2018 e o processo continuou. E daí, em 2019, eu fechei vários outros clientes para regularizar por meio dessa lei federal da REURB. E aí o negócio foi tomando forma, a gente foi se especializando cada vez mais. Eu fiz todos os cursos que existiam até então, me especializei o máximo possível. 2021, aí pela OAB, fui nomeado, indicado pela OAB, representando a classe, para participar de um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça, onde foi editado um código de normas para Santa Catarina. Então, hoje, o Código de Normas de Santa Catarina ele tem um regimento que uniformiza os atos dos tribunais e o capítulo sobre a REURB, o primeiro deles, o provimento 46, eu participei representando a OAB. E aí foi um momento de muito aprendizado, muita troca com os cartórios, com os municípios. Foi muito legal. Então, o aprendizado ele nunca para. E aí, em 2021, a gente se deparou com uma necessidade de expandir, de também fazer marketing. E pela OAB, a gente era limitado, porque eu não posso fazer propaganda, carro de som, não pode, né? O Estatuto da OAB veda. Então montamos a empresa ProREURB, esse é o nome, ProREURB. ProReorg. Quase acertei. Porque o nome da lei federal é a lei da REURB. Então a empresa é a ProREURB. Nós Entendi. escolhemos esse nome. E aí de 2021 para cá a gente atua com esse nome. Desde 2018 a gente já faz, mas 2021 para cá como ProREURB. E hoje nós temos um projeto de expansão. A gente atua em Santa Catarina e no Paraná. E o objetivo é, nos próximos 2 anos, fazer o sul do Brasil e em 5 anos avançar para o Brasil. Então é um processo bem complexo. Nós temos na empresa topógrafos, biólogos, geólogos, arquitetos, engenheiros, advogados, toda a parte administrativa, financeiro. Então, aí passei para gestor, para empresário, né? Me transformei de advogado para empresário. Ou seja, tem uma lacunazinha aí, né? E muito desafio, porque na faculdade a gente não Sim. aprende a gerir nada, É. a gente, né? E aí começam-se então os estudos de como gerir um negócio, como adaptar, como fazer. E hoje nós somos muito empresários, a minha sócia é advogada também, doutora Michele,
Nós somos advogados aprendendo a ser gestores, Gestor. né, nos tornamos empresários. Legal. A gente vai aprofundar muito aí, vamos caminhar muito nessa trajetória e nessa jornada que você vem trazendo, principalmente nas complexidades dos processos. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero entender um pouquinho, porque a gente sabe assim, beleza, você se formou, né, advogado, a gente sabe dos altos e baixos de literalmente levar uma OAB para casa, levar isso como um benefício de soluções para dentro da empresa de vocês hoje. Mas eu quero que você olhe um pouquinho para trás no sentido da jornada empreendedora, como um advogado, o que que você acredita que foi fundamental para fazer vocês chegarem onde vocês estão hoje com essa visão de futuro de escalar para o Brasil inteiro? Eh, eu acho que a grande virada de chave foi quando a demanda veio, porque nós trabalhamos muito, eu e minha sócia somos workaholics, a gente trabalha muito, a gente trabalha Dá muito para mesmo, perceber. e somos apaixonados pelo que a gente faz, então a Reurb no fim entrou no coração da gente e trabalha muito, mas a gente faz o que gosta. E a demanda acabou vindo, e a demanda só foi aumentando, chegou um ponto que eu precisava estruturar, aumentar a equipe, e ali encontramos uma dificuldade, que é como gerir, como organizar isso para crescer com qualidade. Porque quando a gente cresce, a gente se desorganiza. É verdade. Aí nos organizamos, aí cresce mais um pouco, desorganiza de novo. E isso é uma escalada que vai acontecer com todo empresário. Ocorre a transição ali também, né? Crescer exige uma transição do menor para o maior, da escala, né? Do que é e do que tem que ser, né? É bem legal. Traz um pouquinho a sua visão sobre essa questão dessa expansão, desse crescimento, principalmente se tratando de um segmento que não é simples, né? Olhando de processos, né? Essa foi uma dor que me fez vir no Empreende Brasil do ano passado. Então eu precisava encontrar uma solução. E aí quando eu soube pouco tempo antes do dia do evento que teria o Empreende Brasil com grandes nomes e seria um evento talvez que eu estivesse procurando, comprei o ingresso, vim, eu tenho uma ideia também que é o seguinte, quando eu vou para um evento eu tento comprar o melhor ingresso que tem, porque a gente tem acessos Sim, que os ingressos mais simples não têm, então eu comprei o melhor ingresso que tinha para ter acessos e no fim foi a melhor coisa, porque eu conheci os membros do Empreende Club, tive acessos que eu não teria talvez no ingresso mais simples, todos os ingressos são válidos, mas eu digo que isso é uma experiência que a gente precisa passar, é legal. É legal você falar, vou aprofundar um pouquinho, tá? É bom ver pessoas que investiram e pagaram o preço de uma universidade. Que a gente sabe, né, qual é o preço hoje em dia de uma universidade. Não se fala só de dinheiro quando a gente fala de pagar preço. E você mesmo pagando o preço de uma universidade, se formando e chegando onde você chegou, ter esse olhar clínico de entender que estar em ambientes como o Empreende oferece, vivenciar essas experiências, pagar esse preço de, cara, eu vou investir num convite, depois de ter investido numa faculdade e entendendo que a faculdade não ensina tudo, traz um pouquinho essa sua visão sobre esses pilares, né, entre estar nos ambientes, investir em eventos, palestras, sendo uma pessoa que vivenciou uma faculdade. O conhecimento ele é fundamental, mas eu digo que as conexões, entender como aplicar e onde aplicar o conhecimento, ele é no mínimo 50%. Então, eu preciso entender do que eu estou fazendo, mas eu preciso ter os acessos e a oportunidade de aplicar da forma correta. Então, muitas vezes eu sei como fazer e talvez encontre uma dificuldade, mas as conexões muitas vezes me auxiliam para fazer cumprir aquilo que nós estudamos e nos preparamos. E aqui, quando cheguei no Empreende, me deparei com um mundo que é enorme isso aqui. Tipo, nossa, gente, Eu não é outro sabia, planeta e eu não sabia. não sabia para onde correr, então a gente olhei a programação, tentei escolher os painéis que eu achava mais interessante. Que legal. Aquelas pessoas que a gente assiste pelo Instagram. E Aham. aí, não, eu vou lá conhecer, daí assiste a palestra, é muito legal, tem aquela vivência. E ter a oportunidade de conversar com os palestrantes, isso foi sensacional. E aí fiquei 2 dias tentando descobrir quem eu escolheria para ser um mentor, assim, quem que eu vou seguir, porque tem muita gente lá. Aham. Daí foi. No final eu conheci teve uma palestra no final do Demo Oliveira,
porque o Dema Oliveira foi um gestor de expansão da Samsung, o cara é sensacional. Ele tem a Goshen Land em São Paulo, é uma empresa que faz mentoria, né, faz essa consultoria. E aí me aproximei dele, e aí virei um cliente dele, porque a gente contratou a empresa dele, e aí, então isso assim, junto, o Empreende Brasil me levou ao Dema, e eu percebi que, lá eu participo também de uma mentoria anual, em São Paulo, e eu percebi que esse mundo ele é muito importante, porque a gente precisa estar em constante desenvolvimento, em constante aprimoramento, Sim, verdade. né? A gente visitou, inclusive, lá, teve uma das visitas, a gente visitou o Mercado Livre em São Paulo, e é bem legal porque eles têm algumas mensagens nas paredes, assim, e aí diz assim que, né, o pessoal do TI fala que eles estão em constante sempre desenvolvimento, e é o chamado beta contínuo, né? Então, é porque quando desenvolve um sistema, lança o sistema beta, ele é um primeiro sistema. Aham. E aí ele fica ali naquela situação até se desenvolver, até ficar pronto para uma segunda etapa. E eu digo que o empresário tem que estar sempre em beta contínuo também. Eu gostei daquela frase e adotei para a vida. Então a gente Gostei, hein? precisamos estar em beta Eu contínuo preciso sempre. saber, gostei disso daí, hein? A beta contínua. Qual é a fase que a gente tá, né? É. É interessante. Me fala um pouquinho sobre os desafios, sem entrar muito na complexidade, nós vamos falar sobre isso, dos processos das regularizações, enfim. Mas os desafios como empreendedor mesmo, dentro de uma jornada, porque no contexto do direito e dos advogados, que nada pode, né? É tudo muito restrito, tudo muito. Enfim, a gente sabe de toda a questão de ética e tudo mais que a OAB exige. Como é para você administrar esse olhar dos direitos, como um advogado e do empreendedorismo? Uhum. Foi um choque para mim quando a gente foi pro mundo empresarial, porque na advocacia nós participamos de comissões da OAB e temos uma relação cordial com os colegas, isso é comum, é raro aquele colega que trata a gente de mal. Então, assim, existe uma cordialidade na classe. Quando fomos para o mundo empresarial, é um mundo voraz, o pessoal passa por cima, é uma concorrência muitas vezes desleal, Não tem ética, não né? tem ética nenhuma. É tipo assim, sabe qual é o É, direito? não, é leilão de preço Olha e só, o pessoal se interessante a prostitui percepção. para poder vender o produto. É Isso foi um choque, porque até então eu não tinha essa vivência e a gente precisa se adaptar. Sim. E foi uma decisão nossa lá na empresa não se rebaixar, não entrar no jogo. E no fim foi a melhor escolha. Então a gente é conceituado e respeitado no setor, e pelas prefeituras e também pelas outras empresas, porque a gente mantém uma linha ética, né, de respeito também com os colegas e com os servidores que analisam os processos nas prefeituras. Isso foi meio importante para a gente poder manter também um nível de sanidade mental. Sim. Porque se a gente entrar nessa onda, a gente pira, quebra e não resolve o problema dos outros. Aí uma percepção, não vou falar vantagem, mas é como se fosse, né? Competitiva, se tratando de um pouco do que vocês vivenciam dentro da área do direito, né? Então, realmente, você empreender, ser um empresário com ética, entendendo que não precisa atropelar ninguém, não precisa fazer gambiarra, o jeitinho brasileiro, né? Então, eu acredito que isso pode ser um diferencial, até olhando para um segmento de empresa, que acaba ajudando muito ali no processo de vocês, na conquista de mercado e tudo mais, né? É isso mesmo, até a gente se tornou muito respeitado por isso, porque a gente não força a barra, a Uhum. gente faz exatamente o que a lei permite, mas a lei permite muito, porque nós nos especializamos nela, então encontramos e verificamos até onde podemos avançar sem nos prejudicar. E isso é uma frase assim que o meu pai ele me ensinou desde sempre, a gente sempre só pode fazer aquilo que eu posso explicar. Ele diz, só faça aquilo que você pode explicar. Não faça nada que você não possa explicar, porque você vai ficar comprometido, Aham. né? Então, dentro do que a lei permite, nós trabalhamos. Fora disso, eu prefiro dizer para o cliente, eu não faço. E aí também digo, assim, o advogado faz processo, ele não faz milagre. É verdade, né? Porque tem casos que não tem solução. É A verdade. gente tem que ser honesto com o cliente. É melhor ser honesto do que vender uma aventura e Verdade. depois não vai dar certo, ele vai vir me cobrar. E aí, doutor Roberto, como é que ficou o meu processo? Me vendeu o serviço, o produto e eu não recebi. Então, Legal. a gente leva uma vida inteira para fazer um nome, é um serviço errado para se queimar. A gente não precisa disso.
Ah, show de bola. Vamos entrar um pouquinho na questões dos processos, porque quando fala de regularização é extremamente amplo, né? Ainda mais regularização de imóveis, independente do estilo. Eu, como uma leiga, né? Então, assim, imagina que eu tenho imóvel, enfim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a complexidade dos processos quando se trata de regularização de imóveis. Eu acho que poderia até ampliar um pouco isso no contexto de experiência do Estado, Santa Catarina, geralmente casos, né, e situações, e dependendo de algumas situações mais nichadas, quem sabe no Brasil, ou alguma experiência que vocês vivenciaram. Tá. Regularização de imóveis, regularização fundiária, ela é um leque bem amplo e bem específico. Então, nós temos vários instrumentos no Brasil para regularização de imóveis. O uso capião é aquele que todo mundo conhece. Então, como é que se faz uso capião? Contrata um advogado e um topógrafo e deu. Esses são os projetos, é o advogado e o topógrafo. Essa é a equipe. Aham. Né? Então, vai analisar, ver a questão documental, marco temporal, blá, blá, e aí vai tramitar o processo. Um processo pode ser judicial ou extrajudicial, se faz em cartório. Sim. A REURB, ela é um pouco mais ampla. Na REURB é um projeto de regularização de um núcleo. Então, eu não consigo fazer só de um lote. Para fazer só de um lote, eu preciso mapear um núcleo, uma rua. Então, vamos imaginar essa rua com 50 casas. Sim. Só eu quero regularizar o meu imóvel pela REURB. Então, eu preciso fazer o levantamento das 50 casas. Então, é um processo coletivo. Vale a pena juntar os vizinhos, Juntar todo mundo. até para reduzir o custo. Então, o que precisa para uma REURB? Vai depender da situação, mas via de regra precisa de um levantamento topográfico da rua, do sistema viário, onde tem poste, meio-fio, todas as unidades individuais. Precisa também de um advogado que faz um estudo jurídico da situação, como se deu aquela ocupação, faz uma busca no cartório para ver se tem matrícula, ver se tem escritura pública da área, contrata uma arquiteta, faz um projeto urbanístico para dizer, olha, a rua é assim, vamos precisar pavimentar ou fazer uma calçada, uma drenagem. Então precisa apresentar a proposta de melhoria urbanística. Se tiver em área de preservação permanente ou unidade de conservação de uso sustentável, precisa também de um estudo ambiental. O estudo ambiental tem que apontar propostas de melhoria. Então, são várias equipes, né? Então, eu preciso coletar a documentação dos moradores, receber a documentação dos moradores, elaborar os projetos, revisar. Depois, a topografia individual, os termos de compromisso que a lei exige, o morador vai ter que assinar. Junta tudo isso com todos os projetos e protocola na prefeitura. E aí a prefeitura vai tramitar. Eventualmente a prefeitura faz alguma exigência, a gente volta, corrige, devolve. Mas então, é uma gestão, é diferente de um levantamento topográfico e um protocolo. Sim. A gente faz um levantamento topográfico, projeto urbanístico, estudo ambiental, Acaba estudo sendo mais jurídico. completo, né? É muito Mas- completo. Eu até, às vezes, eu comento com advogados que não trabalham com REURB, porque realmente é uma matéria bem complexa e específica. E quando eu começo a contar como é que são os processos, como é que é o fluxo, eles falam, meu, é louco. Não, Como assim? dá muito trabalho isso. E realmente dá muito trabalho. Mas é a melhor forma, né? É a forma certa, né? E aí quando a gente é pequeno, o processo ele é artesanal, é possível fazer de forma artesanal, com pouca gente, sem tantos processos bem definidos. Quando a empresa começa a aumentar e tu começa a pegar núcleos muito grandes, né, a demanda aumenta, então a gente precisa de um roteiro bem definido, um fluxo bem definido, as etapas, para a gente ter uma linha de produção, de fato, de tudo aquilo que precisa ser feito para manter o nível de qualidade. E essa é a grande dificuldade. Então, quando a gente montou o primeiro fluxo, meu Deus do céu, um negócio realmente gigantesco. Nem a gente tinha uma dimensão que o fluxo era tão extenso e complexo, até a gente desenhar ele no papel. E ir validando, né? Principalmente. Validando, e aí montando, e a gente chamou toda a equipe. Então, a gente faz a reunião, chama toda a equipe, ó, desenhamos o fluxo. O que vocês acham que está errado? O que falta? Oh, que interessante. E junta a equipe toda. Isso é um legal na nossa empresa, que todo mundo veste a camisa, todo mundo é parte do negócio. E isso é um grande diferencial, porque não é assim, eu só vou fazer levantamento topográfico, eu só vou fazer isso e o coleguinha tá com a demanda atrasada. Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Às vezes a gente para lá na empresa, todo mundo para, todo mundo vai fazer cadastro, todo mundo vai fazer notificação. E se precisar, a gente trabalha final de semana, de noite, todo mundo é recompensado, claro, né? Mas é legal porque a gente vê que o pessoal veste a camisa, então é um ambiente de trabalho muito bom, apesar da complexidade. Show. O que você diria para as pessoas que estão numa situação de regularização de imóveis? Quais assim, os primeiros passos? O que seria o ideal essa pessoa fazer?
Primeiro é procurar um profissional para verificar a viabilidade de regularização, porque nem todos os casos são passíveis de regularização. Verificar qual é o caminho, qual é o melhor instrumento, se é REURB, se é uso capião, se é extremação. Tem vários instrumentos no Brasil, a gente pode usar vários. Então, dependendo da demanda, a gente pode apontar um instrumento que seja melhor, menos custoso, mais célere. Então, o primeiro passo é contratar um bom profissional. E aí eu faço aqui meu pitch, né? Seu pitch, por favor. Chamem a ProREURB, entrem em contato com a ProREURB. Ali então, no caso, vocês atendem todas as necessidades, pelo que você me coloca, né? Isso. Quando se trata de regularização, independente da situação, vocês sempre vão ter um caminho, uma solução para poder levar esse cliente. Isso. A gente analisa todas as possibilidades e a gente faz um serviço extra também, que é muito interessante. Hoje, quando você vai comprar um carro, o pessoal geralmente faz uma vistoria cautelar. Então a gente vai lá e vistoria, vê se a documentação está certa, se o chassi, se está batendo, verifica antes de comprar o carro. Sim. Porque às vezes o carro é clonado, às vezes o carro está devendo, é um carro de leilão e aí... Advogado, hein, gente? Aquela que eu já ia querer o carro. Tá fora da loja, do amigo meu, não, tá de... não precisa olhar nada. O carro já foi cortado no meio, foi remendado e compra com Só um advogado para poder imaginar uma coisa dessa na hora de comprar um carro, né? E quando vai comprar um imóvel? Por que não faz essa mesma análise? É verdade, né? Então a gente faz essa vistoria do imóvel também. Então a gente faz uma análise jurídica, ambiental e urbanística do imóvel, porque muitas vezes tu compra o imóvel, depois descobre que tem uma ação demolitória sobre o imóvel, ou descobre que ele está numa área de preservação permanente, um risco de amanhã responder a um processo, ou que ele está fora dos padrões urbanísticos e a prefeitura vir te multar, ou que tu vai ter que fazer algum processo de regularização da edificação. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque se a gente faz essa análise... necessárias, né? Que não tem como negociar, né? Tem coisa que não dá para negociar, né? Se a gente faz essa análise para um carro que custa 100, 200 mil, por que não vai fazer para um imóvel que custa 1 milhão? Verdade. Então, não faz sentido. Então, esse é mais um produto da ProREURB. Gostei. Com segurança. Gostei, hein? Me fala uma coisa. Como que você acredita... Vamos voltar um pouquinho ali na sua experiência mais passada. Não só como advogado, tá? Mas também como empresário. O que você acredita que foi... o famoso deu ruim, assim. Algo que deu errado, que deu ruim, mas que validou algum processo para vocês dentro desses processos que você acabou de desenhar. Teve algum caso? Teve um ano, foi 2022. 2022? 2022. A gente fechou vários clientes em núcleos grandes, assim, núcleos de 300 casas, 200 casas. E para uns 3 núcleos eu prometi que até o final do ano faria o protocolo do processo. E aí tudo bem, vamos andar, vamos tramitar, vamos botar na esteira, vamos fazer os projetos e estudos. O ano foi chegando, foi terminando. Chegou novembro, gente. Aí a minha sócia falou, não vai dar tempo, meu Deus do céu. E ela tinha uma viagem marcada bem no finalzinho do ano também, uns 20 dias antes de finalizar o ano ela ia viajar. E eu disse, não, a gente vai ter que dar um jeito. Então, eu dei minha palavra, a gente vai cumprir. E aí eu chamei a equipe, pessoal, a gente precisa dar um jeito nisso aqui, a gente precisa fazer o protocolo, precisa finalizar tudo e protocolar. Eram 3 núcleos grandes, 2 em Palhoça e um em município de Porto Belo. Ali a equipe virou, eu dormi 2 noites no escritório, virei 2 noites no escritório, os funcionários vários também viraram, e foi legal, assim, porque a gente conseguiu cumprir a promessa, o combinado de entregar no prazo que a gente se comprometeu, e ali eu percebi, primeiro, que a equipe é excelente e que eles merecem receber por isso e ser recompensados e reconhecidos, isso todos foram, e aí ali a gente se uniu cada vez mais, mas ali eu percebi uma necessidade muito forte de definição e fluxo dos processos, porque se eu tivesse esse fluxo bem definido lá no início, talvez eu soubesse que a demanda seria num prazo muito apertado, ou que talvez um outro gargalo da empresa eu pudesse tentar acelerar para não ter o problema de entrega no final que a gente teve. Então, quando a demanda, o prazo apertou, e por que ele apertou? Porque primeiro que eu não me organizei em algum ponto, num gargalo eu travei e eu não consegui finalizar, ou a equipe também não tinha o tamanho suficiente para dar conta da demanda. Então, ter essa percepção do seu tamanho e o que eu consigo abraçar é bem importante, né? Então, quando a gente consegue dimensionar os processos e saber até onde eu posso ir, né? É isso aí, mas são desafios diários que todos valem muito a pena e a gente é grato
pelas demandas e pelas dificuldades, porque todos eles nos fazem pessoas melhores. Arrasou. Algum momento que você pensou em desistir? Olha, às vezes Quase todo dia. Só todo dia, né? a questão política ou falta de conhecimento de algum servidor, que esse processo da REURB é um processo administrativo, ele tramita na prefeitura. Sim. Alguma falta de conhecimento de quem está do outro lado analisando o processo, e aí bate o Fica pé, dependendo, né? Depende a gente muito, né? depende. De terceiros. Então, às vezes, isso desmotiva um pouco. A gente faz um processo lindo, caprichado, sem forçar a barra, sem exagerar. E aí, em algum momento, a gente encontra uma barreira, que não é uma barreira, porque se eu estou errado, eu sou o primeiro a falar, não, realmente eu errei, vamos corrigir. Mas quando não é esse o caso, e Coisas acontece, externas. é raro, mas acontece muito, É raro, mas acontece. Eu te entendo. aí às vezes desmotiva um pouco. Sim. Mas a gente não desiste e a gente iniciou, a gente vai até o final e brigamos com quem precisar, conversamos com quem precisar para resolver o problema. Top. Como você lida com medo e com as incertezas? Respiro fundo e vou para frente. Porque assim, ó, eu tenho uma equipe muito boa, a minha sócia é Isso maravilhosa. é fundamental, né? Ela é assim, ó, sabe a história da abelha na NASA, não? Não, Quando vai sabe? na NASA, dizem que na NASA, quando entra, nunca fui, mas é a história que tem um pôster de uma abelha na NASA e tem um escrito dizendo o seguinte: a abelha, do ponto de vista físico e aerodinâmico, ela não poderia voar, porque ela é muito pesada e as asas são pequenas. Mas ela não sabe voar, ela não sabe disso e voa. E voa. Então ela não sabe que ela não pode voar, e por isso ela vai, ela enfrenta, ela vai e voa. Então, lá na empresa, eu digo que a minha sócia, a doutora Michele, ela é a abelha da ProReurb, porque às vezes eu trago as demandas complexas, ela assim, meu Deus, ela assim, vamos achar uma saída para esse cliente. E aí a gente pesquisa e vai atrás. Então, assim, nos momentos de dificuldade, nos apoiamos na equipe e no conhecimento que a gente buscou até hoje. Então, ninguém está sozinho. Ali a gente entrou, absorvemos a demanda, aceitamos a do desafio e a gente vai até o final. Top. Isso aí. Vamos falar um pouquinho das vitórias, né? Quando você olha para trás em toda a jornada hoje, então vamos considerar a percepção de futuro da empresa. O que você, qual é o sentimento e a sensação? E o que você considera um orgulho? Eu acho, eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Essa é a primeira percepção. Porque, primeiro, que estamos fazendo o que a Maria não faz, que é se especializar, buscar informação e buscar melhorar os processos. Eu vejo que a maioria dos colegas não faz isso. Então, já estamos diferente do resto da demanda. Sim. Segundo, é um serviço que eu adoro fazer. Então, assim, é o meu trabalho, mas também é o meu lazer. Então, assim, Você vive, né? eu vivo, respiro, eu durmo e acordo, sonho com a REURB e pra mim tá ótimo, eu adoro isso. Eu só não fico mais tempo na empresa porque eu tenho 2 filhos pequenos e uma esposa. Eu já ia perguntar. Senão ia dar problema. Aonde que fica a família nisso? Então, final de semana, à noite, a gente fica em casa, mas quando eu tô na empresa, final de semana o telefone toca em relação à empresa, eu atendo com felicidade porque é isso que a gente gosta de fazer. E o pessoal que trabalha conosco, eu percebo que também tem esse sentimento. É um trabalho dinâmico, é legal. Então, eu tenho certeza que estamos no caminho certo por vários motivos, né? Show. Então tá, né? A gente tem um toma lá da cá, sabe o que é? Eu pergunto, a primeira coisa que você sentir no seu coração, você responde e a gente vai desenrolando. Um livro que te marcou, não vale de direito. Constituição, né? Código Civil. Mas vamos lá. Quando a gente, mesmo sendo advogado, mas quando nos transformamos em empresários, a venda é muito importante, a relação, conversar com o cliente, saber atender. Então, um livro que eu li, que faz todo sentido, eu já aplicava, mas não sabia que tinha um livro sobre isso, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. É muito legal e é bem isso mesmo, né? Faz todo sentido. Hoje eu busco também outros conhecimentos de formas de fazer a venda, de conversar, entender qual que é a necessidade do cliente. Mas esse livro ele é muito bom, recomendo. Eu acho que é um livro
Best-seller já. É a cabeceira, né? O livro de cabeceira do empreendedor, né? Do vendedor, legal. Um hábito que você acredita que te ajuda no dia a dia? Um hábito é ser o mais honesto e justo possível. Falou advogado. É, Legal. ser o mais Advogado. transparente possível com o cliente. Sim. Às vezes ele tem uma demanda muito difícil e talvez não seja possível. Mas se ele estiver disposto a encarar essa demanda, sabendo dos riscos, a decisão é dele e eu vou estar com ele até o final. Que legal. Show. Um lema ou frase que te guia. Um lema ou frase. Não existe almoço grátis. É uma que é algo que eu aprendi Concordo. taxado. Então, assim, aí o pessoal fala, né? Esse aí teve sorte na vida. Pô, trabalha pra caramba, sabe? Estuda. Às vezes Trabalhei tanto que eu tive sorte, né? trabalhei tanto que eu tive sorte, sempre em busca da sorte. Então a gente trabalha muito e isso, na verdade, é isso mesmo, né? Não tem como ficar sentado esperando o cliente bater na porta, esperando que as coisas aconteçam se você não fizer diferente, não fizer por merecer. Sim. Então, não existe almoço grátis, eu acho que é uma frase bem... Adorei, até eu vou começar a usar, tá? Quando a pessoa começa, meu querido, não tem almoço grátis não, né? Isso não tem. Legal. Uma falha que virou um aprendizado. Eu sou muito arrojado, então, em alguns momentos eu vou muito além do que eu deveria. Então é uma falha que eu tenho, que às vezes eu me emociono e eu sou muito entusiasta de fazer as coisas. A minha sócia é o pé no chão. Então eu Tem um equilíbrio. tenho um equilíbrio lá, funciona bem. Fala, baixa a bolinha. É. Então, assim, isso eu aprendi muito com isso. Então, eu aprendi a respirar e analisar, porque eu sou daquele tipo assim, ó. Vamos pular de paraquedas amanhã? Vamos. Eu tô pronto. Vamos fazer um churrasco? Eu tô sempre pronto. Que legal. E aprendi a pensar um pouco antes de responder. Empreendedor, né? Então a gente vai pra frente. Até o Elon Musk inventar um foguete que dava ré, eu dizia, foguete não dá ré, mas agora eu não posso mais usar isso. Não pode mais. Uma dica de ouro para quem quer empreender. Estude, trabalhe muito, sem mimimi. Porque a gente vive a geração do mimimi hoje. Nada pode, tudo é uma dificuldade. Tem que vestir a camisa, tem que trabalhar e tem que trabalhar muito. Não tem almoço grátis. Não tem. Acabou, a gente termina esse episódio com esse recado. Não tem almoço grátis. Olha, muito obrigada. Foi muito rico, Roberto. Uma gratidão, assim, por você vir contribuir um pouquinho da sua jornada, da sua história, da sua trajetória, principalmente ali da sua empresa, dos processos. É sobre isso. Nosso propósito é, através das nossas histórias, do nosso case, transbordar na vida das pessoas, né? Para mostrar para elas que é assim mesmo, só continua. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, eu vou fazer um convite pro pessoal. Com certeza. Se ainda não veio no Empreende Brasil, está perdendo, ainda dá tempo. E se não entrou pro clube, entra porque o pessoal é sensacional, o network é maravilhoso e tem dinâmicas, tem atividades, frequentemente a gente visita outras empresas, a troca é muito rica, então venha pro clube. Eu gostei, eu não sei vocês, hein? Arrasou. Olha, eu fico aqui nos bastidores com eles e com ele, então eu me despeço aqui de mais um episódio incrível aqui do Empreende Brasil Clube. Beijo no coração de vocês. E ó, se inscreve no canal, talvez você tá aí no YouTube vendo esse vídeo por aí, ou se tá no Instagram, dá aquele like. E tchau, até o próximo episódio.